Olá, meu nome é Maíra, sou estudante de História da UERJ e estou aqui no Arte 220 hoje para falar sobre a Aurora Nascimento Furtado. A Aurora Nascimento Furtado foi uma estudante de psicologia da USP. Ela era militante do movimento estudantil, fazia parte da União Nacional dos Estudantes e era militante da Aliança Libertadora Nacional, a ALN. Ela vem para o Rio de Janeiro depois de um tempo e aqui ela é capturada pelo DOPS, pela polícia, da ditadura militar. Foi brutalmente assassinada e torturada, Foi vítima de choques elétricos, da repressão da ditadura, pau de arara, e teve a sua cabeça perfurada por um método conhecido como coroa de Cristo, que era um método muito utilizado pelos policiais na época da ditadura. Então, eu acredito que a Aurora não apareça nos livros de história e principalmente no ensino, porque existe um apagamento sobre as figuras femininas na história como um todo. E, para além disso, existe um apagamento da figura feminina na ditadura militar, A memória que nós temos da ditadura é uma memória muito masculina, apenas de guerrilheiros urbanos, enfim. E eu acredito que esse apagamento da história aos corpos femininos fazem com que essa memória dessa mulher que era jovem, morreu jovem, seja apagada, Justamente também porque a gente vê que na sociedade que a gente vive hoje existe muita dificuldade das mulheres se entenderem enquanto protagonistas da história. E eu acho que isso faz parte mesmo de um projeto político e epistemológico sobre o fato das mulheres não serem inseridas na sociedade. E aí, quando a gente atribui protagonismo e voz a essas mulheres, outras mulheres se reconhecem também. Então, por isso a importância de falar sobre essas figuras, da ditadura e de questionar também o porquê que elas não estão nos livros didáticos e também em outros espaços da história. Acredito que a Aurora seja uma inspiração e uma grande referência para todos os jovens, mulheres, negros, LGBTs, estudantes de uma maneira geral, que ousam questionar a ordem política que a gente vive, Ela foi torturada, brutalmente morta, porque ela ousou questionar um momento em que muitas pessoas ficaram caladas, Seja por uma omissão, seja pela repressão em si. E ela nos dá muita inspiração para lutar, principalmente nesse momento que a gente vive hoje, com um governo que quer acabar com as liberdades democráticas, quer acabar com o movimento estudantil e quer acabar com tudo, que a gente vê de liberdade, de possibilidade de construir uma nova sociedade, Então, nesse momento que a gente vive hoje, é fundamental a gente olhar para trás e reconhecer figuras que ousaram lutar em períodos tão conturbados e mais, inclusive, do que o nosso, É uma forma de nos inspirar e de entender que a história ela é feita efetivamente da luta, E que é importante a gente lembrar essas pessoas e nos inspirarmos nelas. Eu indicaria sobre esse assunto um livro da historiadora Maria Paula Araújo chamado Memórias Estudantis da Fundação da UNE aos dias atuais. É um livro que apresenta um pouco desse panorama sobre o movimento estudantil de maneira histórica e mostra a importância desses jovens que nas suas universidades e escolas questionavam principalmente o sistema ditatorial. Eu indicaria também os depoimentos da Comissão da Verdade, Existem alguns depoimentos, se a gente for abrir a página da Comissão da Verdade, Memórias Reveladas, você consegue ter acesso a essas fontes. E também tem um outro site que é Memórias da Ditadura, que se você colocar no verbete Aurora Nascimento Furtado, você também vai ter acesso à profundidade maior, das organizações que ela construía e tudo mais, da biografia dela no geral. Queria agradecer o convite do Arte 220. Acho que, acima de tudo, é uma iniciativa muito importante nos tempos em que a gente vive, de forma a difundir, dar protagonismo aos historiadores, políticos e figuras que estão comprometidos com a transformação da sociedade, mas, acima de tudo, transmitir um outro tipo de informação. Eu acho que isso é fundamental. Queria ressaltar a importância da gente retomar
figuras importantes na história do nosso país, não só do nosso país, mas também do mundo, não apenas como uma forma de dar protagonismo e legitimar alguns personagens que são apagados pela história dos vencedores, mas acima de tudo para nos inspirarmos na construção de uma sociedade diferente e mostrar que é possível sim que a gente consiga passar por esse momento que a gente vive hoje com muita organização, com muita luta e com muita informação também de qualidade e combativa.